especial a vida do irmão Franzé. Deus te abençoe. É uma satisfação imensa poder lhe rever. Deus abençoe sua vida poderosamente. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Queridos, abra sua Bíblia no 4º livro do Novo Testamento. Livro de João, capítulo de número 17. Som. João, capítulo de número 17, versículo de número 16, quem achou, diga amém. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu vou repetir. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Queridos, esta é a oração de Jesus, feita uma semana antes dele ser crucificado. Existem alguns eventos marcantes e existenciais na vida de Jesus, no que diz respeito à sua última semana. Exemplo, na última semana de Jesus, Jesus visita em Betânia Lázaro, Marta e Maria. Na última semana de Jesus, Jesus faz coisas extraordinárias. Uma delas, que intriga o meu coração como estudante da Bíblia, é um Deus homem. Eu vou repetir. Um Deus homem. E quando eu falo um Deus, eu não estou dizendo que Jesus é mais um Deus. No português, quando a gente se refere a um, a gente está retratando aquilo que está sendo representado. Por isso, quando eu digo um Deus, ou Deus homem, eu estou dizendo que Jesus, sendo Deus, como disse o apóstolo São Paulo, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se fez homem, e sendo homem, ele se tornou servo. E sendo servo, ele morreu em morte de cruz, pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu o nome, não é um nome, é o nome. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tentando entender, e já faz algum tempo que eu estudo a última semana de Jesus e consultando alguns especialistas acerca do assunto, teria pelo menos alguns cultos para poder falar para os irmãos o grande exemplo que Jesus deu para os seus discípulos. Até porque os discípulos estavam representando uma igreja que estava fundada ou fundamentada não no cristianismo, mas na religião judaica, na lei de Moisés. Jesus, em toda a sua trajetória humana, o ministério de Jesus foi 3 anos e 6 meses. Em 3 anos e 6 meses, Jesus revolucionou Jerusalém. Jesus revolucionou o país.
ao ponto de, enquanto ele estava exercendo o seu ministério na terra, multidões o seguiam. Não era como a igreja Ebenezer. Não. Se Jesus estivesse aqui hoje, meu irmão, pastor Antônio, tinha que fechar a Sargento Hermínio. Porque era isso que Jesus causava. Não tinha essa quantidade de gente, não. Era muita gente. Era muita gente. E para que você entenda que era muita gente, Jesus vai multiplicar pães e peixes. E a Bíblia diz que era 5.000 mulheres, homens, perdão. Fora mulheres e crianças. Daí os irmãos imaginam. O que eu estou querendo dizer? É que Jesus nunca contou com multidão. A prova é tanta que ele aumenta o seu discurso, ele é rígido com o seu discurso, e ele está dando discurso, não é para a multidão, é para os seus discípulos, porque a preocupação de Jesus nunca foi e nunca será com a quantidade de pessoas, mas com a qualidade. É por isso que eu entendo o que o escritor disse, que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E os escolhidos estão aqui essa noite? Amém. Os escolhidos estão. É o diabo, viu, irmão? Ora aí. Nem tudo é o diabo, né, irmão? É a pilha. Uma das qualidades de quem de fato ama Jesus é a perseverança. Se eu for chamar alguém aqui esta noite e perguntar para alguém quanto tempo você tem de fé, não é de crente, porque crente todo mundo é. Fé em Jesus. Você vai dizer, pastor, eu tenho 20, 30, rapaz, é mesmo, é. E o que te mantém de pé em Jesus é a perseverança. Porque a caminhada daqueles que são de fato, ou aqueles que foram escolhidos por Jesus, queridos irmãos, são aqueles que de fato andam insistentemente no caminho da perseverança. Até porque quem perseverar até o fim será. Então não se define uma pessoa, não se define uma pessoa pelo fato de ele estar aqui, mas se define o quanto ele ama Jesus. Porque não é o tanto que eu tenho de Deus que determina quem eu sou, mas é o quanto Deus tem de mim. E a minha pergunta esta noite para você é: quanto Deus tem de mim? Quanto Deus tem de você? Quanto? Não é o tanto que eu tenho de Deus, é o quanto Ele tem de mim. O quanto Deus tem de nós. Fascina-me a interessante história de um Deus que na última semana da sua vida, Ele tira a sua roupa. Ele tira a sua roupa boa, porque Jesus usava roupa boa. Não vou dizer como Abílio Santana, que ele tinha uma casa. Não, mas ele usava roupa boa. Como judeu, você acha que Jesus não ganhava presente? Muito. Então Jesus se vestia bem. Agora imagina Jesus, o homem Deus, ou Deus homem, tira a sua roupa e se torna como um escravo. Jesus se veste como escravo e me fascina essa história. Qual? Quando ele pega uma bacia, coloca ao chão e ele se senta como um escravo, coloca a toalha sobre o seu ombro e ele se agacha sobre o chão e ele diz: agora eu vou lavar os pés de vocês. Isso trouxe
no coração de Pedro um impacto tão grande, porque Pedro já entendia. E o mesmo Pedro que disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna. Jesus disse para Pedro, quando ele disse: de fato tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Tendo dito isto sobre Pedro, Pedro olha para a cena de Jesus, lavando os pés dos discípulos, inclusive de Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariote teve todas as oportunidades, inclusive para quem tem dúvida, porque que Jesus intercedeu por Pedro e não por Judas. Na última ceia de Jesus, quando Jesus disse para Judas Iscariotes: o que tu tem para fazer, faz logo. Jesus pega o vinho e enche a taça e dá para Judas Iscariotes. Ou seja, essa atitude para a cultura judaica significava que quando alguém amava tanto alguém, ele dava uma taça de vinho cheio para quem estava sobre a mesa. Além disso, era convidado a estar do seu lado direito. Então Jesus deu todas as oportunidades para Judas Iscariotes. Só que Pedro, olhando para essa cena, Jesus lavar os pés de Judas, de Mateus, de Filipe e todos os discípulos, Pedro diz assim: Senhor, tu não vai fazer isso comigo. Senhor, olha para ti. Tu tem estrela, tu tem, como dizem, pedigree espiritual. Tu és o profeta maior. Tu és o grande, o Filho de Deus. Como o Senhor vai tomar essa atitude de escravo? Senhor, isso aí são para escravos. Quem fazia isso era escravo. Quando o escravo ia servir na casa do seu senhor, segundo os especialistas, e eu estudei e pesquisei para dizer para vocês, o escravo, todo convidado que chegava na casa do senhor, ele tinha por obrigação de ter uma bacia com água limpa e um pano para enxugar os pés da pessoa. Ele tinha que lavar os pés. Isso era trabalho de escravo. Aí Jesus diz assim: Pedro, se eu não te lavar os teus pés, escute isso aqui, irmãos, tu não tens parte comigo. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é extraordinário. Jesus diz assim, ó: se tu não deixar eu lavar os teus pés, Pedro, Jesus está colocando aqui em xeque, Jesus está colocando aqui em jogo a salvação de Pedro. Se eu não te lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, como era sanguíneo, falava feito um tagarela, disse assim: Senhor, lava não somente os pés, mas me dê um banho, lava todo o meu corpo. Era exagerado. Era como alguns crentes entre nós aqui. Sanguíneo, fala pelos cotovelos. Mas até para Pedro tinha purificação. E por que Jesus toma essa atitude? E além de tomar essa atitude, no capítulo de número 17 do livro de João, ele vai fazer uma das orações mais extraordinárias de toda a sua trajetória, de toda a sua vida. É por isso que a epígrafe do texto aqui diz: a oração de Jesus, a oração de Jesus, a oração de Jesus. E eu quero aqui enaltecer o escritor da Bíblia,
King James. Por quê? Porque essa tradução eu gosto, esta divisão de título eu gosto. Por quê? Porque está certo, no original é assim, é a oração de Jesus. Se o escritor tivesse colocado a oração pelos discípulos, ele estaria errado. A oração pelos fariseus, ele estaria errado. Mas ele coloca aqui a oração de Jesus. Por quê? Porque Jesus está intercedendo para os seus discípulos, mas ele também está intercedendo para uma geração que ainda não existiu e que já existe, que somos nós. Eu queria que os irmãos percebessem, no campo do mundo espiritual, eu não estou falando para carnais, eu estou falando para gente que conhece a Deus. Não estou falando para frequentadores de igreja, de cultos, mas eu estou falando para espirituais. Porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, está certo a oração de Jesus. Eu poderia ler aqui todo o capítulo da oração de Jesus, mas eu sei que vai fadigar algumas pessoas, os irmãos, não sei. Mas eu quero somente, eu escolhi aqui um versículo, que foi o que nós fizemos uso, que está no versículo 16. Os irmãos podem ler comigo, 1, 2, 3. Os irmãos podem ler mais uma vez, por favor. Diga para o seu irmão: você não é deste mundo. Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu, filhos de Deus. Queridos, nesta oração, Jesus vai usar a palavra de Deus. Jesus vai usar várias vezes a expressão mundo, 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 mundo. Mas neste versículo de número 16, Jesus vai usar também a expressão mundo. Eles não são do mundo. E Jesus está falando aqui, de fato, que a nossa origem, escute, a nossa originalidade não é da esfera humana. Embora nós somos filhos de pais, mas nós temos a natureza de Deus em nós. Os irmãos estão aqui? Eu vou repetir, nós temos a natureza de Deus em nós. Nós somos eternos. É por isso que Jesus vai dizer, eles não são do mundo. Só que mundo aqui, além de, no grego, Jesus está usando uma palavra de cosmos, mundo, planeta, terra, mas aqui mundo também está se referindo à nossa identidade, o nosso lugar de origem, o nosso lugar aonde nós somos. Jesus está falando aqui, queridos irmãos, de identidade. Jesus está falando aqui do nosso lugar de origem. Por isso, Jesus estava fazendo aqui uma separação. Por isso, nesta noite, eu quero falar em alguns minutos sobre o tema separados para o reino. Os irmãos podem repetir: separados. Mais uma vez, separados. Só mais uma vez. Desde o início,
em que Deus criou o mundo, sempre Deus, ele quis se relacionar com o ser humano. Ele quis tanto relacionar-se com o ser humano que ele trouxe as alianças edênica, adâmica, noética, mosaica, davídica, abraâmica e todas as alianças. Jesus sempre na história do homem quis se relacionar com o ser humano. E de Abraão, Deus escolheu uma nação, que é a nação de Israel. Israel foi chamado, separado por Deus, para ser espelho para as outras nações. Só que eles usavam este chamado de Deus, que deveriam ser espelho para as outras nações. O que foi que eles fizeram? Eles se orgulhavam por causa disso. Eles se orgulhavam tanto, e as outras nações temiam a eles se orgulhavam disto. Por quê? Porque Deus, o Criador de todas as coisas, havia escolhido os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e deles tinham feito uma promessa, e havia uma promessa na vida deles, que era o que Deus fez para Abraão. Em Gênesis capítulo de número 12, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles esqueceram desta frase: todas as famílias da terra. Deus não estava falando que benditas seriam somente o povo de Israel, mas todas as famílias da terra. E eles se esqueceram desta frase de Deus, ao ponto de eles baterem no peito, e eles se orgulhavam, porque os homens eram circuncidados, que simbolizava o símbolo da aliança. Eles se orgulhavam tanto, se orgulhava do seu Deus, se orgulhava dos profetas, se orgulhava do templo, que se orgulhavam de Moisés, se orgulhavam da lei de Moisés. Mas todo o Antigo Testamento, inclusive o fato de Deus escolher Abraão, e o fato de Deus dizer para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não estava escolhendo um povo para ser dele, mas Deus estava escolhendo as nações, as famílias. Mas o fato de Deus escolher este povo é porque de Abraão iria descender aquele que iria ser a ponte para toda a humanidade. De quem você está falando, pastor Josué? Eu estou falando deste que disse isso aí: eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Como o povo de Israel, queridos irmãos, negligenciaram esta escolha de Deus, agora Deus escolhe quem? Diga comigo, a igreja. Diga comigo, a igreja. Diga para o seu irmão: você foi escolhido por Deus. Mas o que a igreja está fazendo com isso? A igreja está fazendo com a escolha de Deus. Irmãos, o pentecostalismo no Brasil tem mais de 100 anos. Mas o que a gente faz com cerca de 2000 anos de história? Porque muita gente bate no peito e acha que é o escolhidão de Deus, é o bichão de Deus. Não. Deus sempre, na história do homem, escolheu pessoas para deles revelar o seu projeto e o seu plano. E o que nós fazemos? Nós fazemos parte. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se acostumou tanto com o termo ser terráqueo, seres humanos. Estamos na terra ainda, só que nós não devemos se acostumar com este mundo. E quando eu falo de mundo, eu estou falando não só de terra, terra também, mas eu estou falando que nós não devemos se acostumar com as coisas deste mundo. E quando eu falo se acostumar das coisas deste mundo, eu estou falando em excluir Deus da nossa vida diária, do nosso cotidiano. Esse é o grande problema da igreja.
O desafio da igreja não é ouvir a proposta do pastor para vir para a igreja. O maior desafio da igreja não é ouvir e aceitar o apelo do pastor para estar nos cultos e para estar na igreja. Porque, infelizmente, desculpe-me ser sincero, tem muita gente no nosso meio, e quando eu falo no nosso meio, não me refiro somente aqui, mas a igreja está arquejando, quase morrendo. Por quê? Porque se acostumaram tanto, que sabe o que é que os homens estão fazendo? Nada contra. Quem quiser fazer, faça. Nós estamos nos acostumando tanto com os nossos cultos, com este mundo, que a igreja brasileira parou de fazer missões há 30 anos atrás. Isso aqui não é estatística, porque eu não preciso de estatística para dizer o que eu vou dizer aqui. Paz, meus irmãos, a igreja brasileira no Brasil cresceu, aumentou, evoluiu. Igrejinhas que começaram em fundo de quintais, hoje são verdadeiros impérios, intocáveis. E eu tenho orado a Deus para que os cultos volte a ser como era há 60 anos atrás, há 100 anos atrás, aonde um homem chamado William Seymour, em 1906, na Rua Azusa, em um lugar improvável, o Espírito Santo desceu, impactou umas mulheres e um homem negro, cego, mas um homem cheio do Espírito Santo. As igrejas do Brasil estão prosperando, estão enriquecendo, verdadeiros impérios, mas nós só estamos com os cultos frios, religiosos, e o Espírito Santo está onde? Está lá fora, pedindo para ser convidado para entrar. Porque nós estamos acostumados com este mundo. Por que nós não vemos mais cegos enxergar? Mudo falar. Tem crente aqui que nunca viu Jesus curar uma pessoa. Por que a gente não vê milagres como a gente via antes? Porque esqueceram que na oração de Jesus, Jesus tinha dito: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio. Irmãos, desculpe eu gritar, é porque há uma coisa de dentro de mim que quer sair para fora. Por isso que eu grito, senão eu vou explodir. Quando Jesus diz assim eu oro não somente por estes, mas também por aqueles. Diga comigo, Jesus estava falando de mim. Eu gostei, poucas pessoas disseram. Diga, Jesus estava falando de mim. Assim como tu me enviaste, também eu os envio ao mundo. Queridos, a palavra enviar aqui, ela vem de um termo chamado apóstolo, que significa enviado. Jesus nunca determinou a igreja no Brasil a levantar grandes construções. Eu não tenho nada contra, mas tudo isso vai ficar.
E no dia do juízo final, quando no tribunal de Cristo a igreja for julgada pelas suas obras, pelos seus frutos, porque haverá um tribunal de Cristo, não é o juízo final. O juízo final é para os ímpios, o anticristo, Satanás, os demônios e a grande besta. Mas haverá um tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo, Jesus não vai chegar para o pastor presidente e vai dizer: venha cá, eu estou feliz com você, meu filho. Por quê? Porque você levantou um templo suntuoso, um templo extraordinário. Não, Jesus vai fazer o pastor presidente estender as mãos, porque o olhar de Jesus não é para os nossos olhos. Quando Jesus olhar para nós no grande tribunal de Cristo, Ele vai pedir para olhar as nossas mãos. E Ele vai dizer: o que foi que você fez, meu filho? Porque o que Ele vai cobrar de nós são quantas almas nós tiramos da mão de Satanás. Por isso, nós precisamos entender, queridos, que nós fomos chamados para ser diferentes. Diga comigo: eu sou diferente dos iguais. Diga, irmão. Diga: eu sou diferente. Nós somos diferentes dos iguais. Sabe o que é que os iguais estão fazendo agora? Os iguais estão comendo pipoca e estão assistindo a Netflix. Os iguais estão na mesa de um bar, enchendo a cara. Os iguais estão neste momento farreando, se prostituindo. Mas os diferentes, aleluia, os diferentes estão aqui. Só quem é diferente, só quem é diferente, só quem é diferente. Os diferentes estão aqui, e os diferentes não são deste mundo, porque Jesus não é deste mundo. Nós somos diferentes, nós somos separados para o reino. E o que é que implica essa separação? Separação não é isolação, mas é propósito. Ou seja, Deus não nos tira do mundo, mas Ele nos envia para o mundo com uma identidade. Jesus disse para os seus discípulos, nisto, João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Pega na mão do irmão que está do seu lado, pega. Pastor, não vou pegar não. Pega não, não tem problema não. Tem problema não, pode pegar, pega não. Mas pega. Se tu tem juízo, pega. E diga para ele: nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. Diga: eu te amo em Cristo Jesus. Mesmo tu sendo assim, difícil, mas eu te amo. Interessante é que a Assembleia de Deus no Brasil completou 100 anos, mais de 100 anos. Se a igreja está inserida no Brasil, vou falar do meu estado, Ceará. Se a igreja está inserida no estado do Ceará, por que a criminalidade aumentou? Se a igreja está inserida na comunidade, por que a igreja não tem poder de reassociar, ressignificar a vida de quem vem? Os irmãos viram aí
no 190 e nos noticiários um grande escândalo aqui no Antônio Bezerra. De um pastor que eu conheci muito bem. Os irmãos viram, não precisa comentar. Sabe o que as pessoas disseram para mim? É por isso que eu não frequento a igreja. Por que que a igreja não consegue mudar a perspectiva da sociedade? Por que que a igreja não consegue levar a significância que você tem aqui na igreja? Por que que a igreja não influencia quem está lá fora? Sabe o que está faltando para nós? Amor. Pararmos de degladiarmos uns com os outros e significar aquilo que a igreja Ebenezer fez e faz. Se reunir 10 horas da noite e sair para o centro e dar comida para quem tem fome. A igreja precisa viver uma vida de separação, cujo qual não é isolação, mas é propósito. Há um propósito de Deus para esta igreja. Eu vou repetir, há um propósito de Deus para esta igreja. E o propósito de Deus para esta igreja é resgatar a nossa identidade. É ressignificar o que nós somos. Precisamos melhorar, irmãos, no que diz respeita o nosso testemunho. Foi-se um tempo em que a igreja era conhecida pelas suas obras. A igreja precisa voltar a derramar lágrimas dos seus olhos. A igreja precisa voltar a orar como orava antes. A igreja precisa jejuar como jejuava antes. Eu não estou falando de movimentos, eu estou falando de humilhação. Eu estou falando de arrependimento. Eu estou falando de busca. Eu estou falando de mudança de atitude, de renovação de mente, de viver de fato Cristo aqui no mundo e as pessoas olharem para nós e dizer: eu quero ser assim como aquele irmão é, eu quero ser como ela é, eu quero ser como ele é, eu quero viver esse propósito, porque a igreja precisa despertar esse sentimento no coração das pessoas. João capítulo de número 17, versículo de número 19. Jesus diz assim: e por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Isso aqui é extraordinário, irmãos. E por causa deles eu santifico a mim mesmo. Queridos, sabe o que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando de sacrifício. Porque a santificação, ela tem a ver com o sacrifício. Irmãos, se você está sofrendo muito, desesperadamente, se você está passando por muitas dificuldades, eu quero que você volte a ler a Bíblia como você lia antes, diante do teu sofrimento. E eu quero que você veja o que os 3 primeiros livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento vai falar sobre o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Porque quando Jesus ora dizendo: eu, por causa deles, me santifico, para que também eles sejam santificados, Jesus estava dizendo: não será fácil,
Porque não foi fácil para Jesus ser chicoteado, não foi fácil para Jesus ser cuspido, não foi fácil para Jesus ser maltratado, não foi fácil para Jesus carregar uma cruz, não foi fácil para Jesus ser crucificado, não foi fácil para Jesus morrer por nós, mas Ele já estava orando por nós. Eu vou me sacrificar, porque evangelho não tem nada a ver com o que estão pregando lá fora. Evangelho de Jesus ainda é sacrifício. Para me encerrar, eu gostaria de mostrar para os irmãos, nós devemos ser separados do mundo. Coloca aí para mim 1 João capítulo de número 2, primeiro livro de João capítulo de número 2, versículo de número 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu queria que os irmãos entendessem que mundo aqui está se referindo ao sistema governado por Satanás. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Roma e vai dizer: não se moldeis a este mundo. Se moldar aqui, se conformar, é entrar dentro de uma forma. Se amoldar, se moldar, se conformar. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Quando João estava falando da concupiscência da carne, João estava falando dos desejos incontroláveis da carne. Quando João estava falando da concupiscência dos olhos, João estava falando da cobiça de possuir de bens materiais, se enxergando o seu prazer, ou seja, o que vale é o meu prazer, é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu possuo. Olhe para cá, meus irmãos, os gregos cultuavam o bem-estar, os gregos eram especialistas em cultuar o prazer. Eles cultuavam tanto o prazer que eles faziam sexo a olho nu, porque havia cultos pagãos. Eles tinham esta moldura na sociedade, porque era permitido. Eles cultuavam a deusa da fertilidade, eles tinham isso, cultuavam o prazer. Mas a Bíblia diz que nós devemos não amar o mundo e nem as coisas que o mundo há. Tem muita gente se matando por causa dos bens materiais, mas o possuir e o ter não é errado. O que é errado é amar o dinheiro e amar os bens materiais. Quando João estava falando da soberba da vida, ele estava falando da autoconfiança de si mesmo e não da dependência de Deus. Quando eu olho para Jesus no Getsemane, eu vejo um Jesus amargurado, entristecido, angustiado, abatido. Por quê? Porque Jesus olhou para tudo que ele iria passar na cruz, e quando ele está no Getsemane, que significa prensa de azeite, a Bíblia diz que a treva foi tão grande que os discípulos não suportaram o peso da espiritualidade, eles dormiram. A Bíblia diz que diante do caos e dessa tristeza angustiante, e a tristeza que Jesus sentiu foi porque o Pai iria lhe desprezar por alguns instantes por causa do pecado da humanidade. Ele olha para tudo isso e diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu
queres. Por quê? Porque quem entende que a vida não é preciosa, não tem autoconfiança e confia no Senhor. Confia em Deus. Diga comigo, eu não sou deste mundo. Daqui eu não sou. Só quem vai morar no céu. Eu quero terminar esta palavra dizendo a última frase. E isso aqui vai bater em alguém. Mas eu vou jogar. Porque eu não posso sair daqui pesado, eu tenho que sair leve. Nós não fomos chamados por Deus para ser influenciados. Nós fomos chamados por Deus para influenciar. Jesus olhou para os seus discípulos em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13. Ele diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Sal da terra. Todavia, se o sal se tornar insípido, insosso, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Quando Jesus estava falando de sal, no sentido de identidade, Jesus estava falando do sal que dá sabor. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: vocês, escute isso aqui, precisam ser experimentados pelo mundo. O mundo precisa experimentar vocês. Não é que vocês tenham que experimentar o mundo, mas o mundo precisa experimentar o sabor que você carrega. Quando nós nos portamos como o sal da terra, nós influenciamos. A Bíblia diz em Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 6: a vossa palavra seja sempre agradável e temperado com sal. Mas o que a gente escuta lá fora é o seguinte: Deus me livre ser crente como esse irmão. Por quê? Está sendo insípido. Para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. O que é dar sabor? Dar sabor é influenciar quem precisa ser influenciado. Segundo lugar, o sal conserva. Ou seja, assim como o sal no passado era usado para preservar alimento, nós fomos chamados para influenciar e frear a corrupção humana. O mundo não está mais podre por causa da igreja. E nós precisamos nos posicionar, irmãos. Eu sei que esta palavra não é uma palavra benquista para muitos dos irmãos, mas é esta palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho que ser fiel a esta palavra. A igreja precisa se posicionar e acabar com a corrupção moral. A igreja precisa se posicionar e acabar com a corrupção na sociedade. A igreja precisa influenciar. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo de número 2, versículo de número 7: somente há um que resiste, e quem é? A igreja de Jesus Cristo. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem não é a igreja fica de mão baixada. Mas quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós somos igreja. Fique de pé. Graças a Deus. O sal dá sabor. O sal conserva. O sal purifica. O sal gera sede. Deixa eu fazer uma reflexão com os irmãos aqui. O que é que nós temos
mostrado. Eu não estou falando aqui de igreja, não. Porque o irmão que está do teu lado é tão santo que falta só uma auréola na cabeça dele, ó, de tão santo que é. Eu estou falando quando o culto termina, quando as portas da igreja se fecham. O que é que as pessoas têm falado de nós lá fora? Lá fora. É contigo que Deus está falando, lá fora. É lá fora. O que é que os nossos vizinhos têm dito de nós? Hein? Diz aí, cara fechada. O que é que os nossos filhos têm falado de nós, pais? O que é que nossos filhos têm falado de nós, mães? Isso é uma reflexão que eu quero fazer com vocês. O que é que a sociedade tem dito de nós? Será que a sociedade tem olhado para a igreja Ebenezer como uma igreja, é mais uma igreja que arrecada dinheiro, ou é uma igreja que está inserido na comunidade para influenciar aonde ela está inserida? Porque a igreja existe, não é para ser influenciado, é para influenciar. Eu quero orar por vocês esta noite, porque nós precisamos resgatar as nossas identidades. Feche os teus olhos, irmãos. Feche os teus olhos. Pai, nesta noite, Senhor, eu preguei a tua palavra como ela é, sem rodeios, sem mistura, sem, Senhor amado, mel, mas é a tua palavra, é como espada. Uma das referências da tua palavra, ela é uma espada afiada. Jesus, o que acontece no nosso meio? Senhor, que não existe choro, lágrimas, arrependimento. O que acontece no nosso meio, Senhor? Quem está inserido? Quem tem sido o nosso Senhor, o nosso norte? Por que não há lágrimas nos nossos olhos? Por que, Senhor? Por que só existe pai, bico, cara feia? Por que só existe, Senhor, competitividade? Nós precisamos, ó Pai, de um toque do teu Espírito esta noite. Senhor, não me preocupa se alguém não gosta. Senhor amado, a tua palavra é esta. Jesus, nós precisamos resgatar a nossa identidade. Queira ou não, quem goste ou não, nós precisamos voltar. É a tua palavra que está sendo pregada. Pai querido, que nesta noite nós resgatar os valores perdidos. Queremos, como aquela mulher que varreu a casa, que iluminou, Senhor, os compartimentos, que foi procurando aquela dracma perdida, e quando ela achou, ela fez festa. Nesta noite, Pai, haverá festa do céu por causa de um pecador que se arrepende. Senhor amado, opera pelo poder da tua palavra em nós. Tira, Senhor, toda a incredulidade, tira tudo aquilo que não te pertence, toda angústia, todo espírito, Senhor, que tem se alimentado das nossas fraquezas, e derrama sobre nós o bálsamo do teu Espírito. Faz em nós como na outras vezes no passado. Senhor, nós queremos resgatar os nossos valores perdidos, queremos voltar a chorar, queremos voltar a orar. Desperta-nos, ó Deus, para o teu arrebatamento. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos de ti. A igreja pode aplaudir o Senhor.
Amém, meus amados. Fica de pé aí, nós vamos já terminar. Alguém nessa noite que ouviu a palavra e gostaria de reconciliar com Deus aqui nesse lugar? Alguém para aceitar o Senhor como seu Salvador? Tem alguém para Jesus? A palavra foi boa, viu? A nossa pátria não é desse mundo, viu? É lá de cima. Prepara a tua caminhada para subir. Amém? Não tem ninguém para Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você e leve essa palavra no coração, tá bom? Amanhã, segunda-feira, oração. Quarta, nós temos um culto abençoado. Sexta, domingo e sábado agora, que vem agora, mais um aniversário de uma igreja nossa. Os irmãos quase não vai, né? A gente avisa, mas tá difícil o negócio para louvar o Senhor, viu? Ele vai nos chamar para uma prestação de contas. De mim e de vocês, de toda a humanidade do mundo, quem se viu a Deus, ele vai chamar. Amém? Deus abençoe e vamos orar nesse momento. Olha, tem uns carnê aí, tá cobrindo o Paulo, tem as meninas na recepção ali, estão lá, as meninas lá, as irmãs lá, da recepção, lá também que pagam uns carné. E é só 10 meses de contribuição, tá certo? Se os irmãos quiserem pegar, pegue. Se não quiser também, não tem nenhum problema, não é obrigado. Mas se você ama a obra de Deus, certo? Se você ama a obra de Deus, você vai pegar esse carné, porque você vai estar ajudando na casa de Deus. Isso aqui precisa de manutenção, irmão, não é qualquer coisa. A gente gasta aqui. A gente gasta todo dia, a gente gasta dinheiro aqui com instrumento, com problema. Gasta demais, tudo. Então, se você quiser nos ajudar, procura o obreiro Paulo, a Tatiane e também algumas pessoas que estão com alguns carnê ali, tá bom? Glória a Deus, a todos com a paz do Senhor, amém? Meus queridos, eu abri um grupo juntamente com a equipe de programação e passei uma chamada para vocês, tá certo? Dos casais. Quem não está neste grupo, me procure após que terminar o culto para me colocar, tá certo? Provavelmente será o evento na igreja, tá? O jantar vai ser na igreja, mas vai ser tudo bem lindo e organizado para a honra e glória do Senhor. Mas eu preciso que você entre no grupo para poder quitar, tá certo? Com o dinheiro para poder realizar o jantar, para poder procurar a pessoa para vir, tá certo? Fazer tudo organizado, tá ok? Eu agradeço, me procure após. Tem pessoas que têm aqui o nome na lista, já tem umas 15. Tem pessoa que tem o nome, umas 3 pessoas, mas eu não sei quem é ainda para poder colocar o nome.
no grupo, tá certo? Muito obrigada. Vai ser no dia 12, dia dos namorados. Amém. Dia 12 do mês que vem, no mês de junho, estará esse encontro de casais. Feche teus olhos nesse momento. Nós vamos orar para algumas pessoas que estão doentes, né, nesse período. E feche os teus olhos, Senhor Deus. Pai querido, nós queremos te louvar, Pai. Porque nós sabemos que até aqui o Senhor, Ele tem nos abençoado, Pai. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem abençoado totalmente a sua igreja. Porque a sua misericórdia, ela dura de geração a geração. Pai, eu quero apresentar nesse momento a Angélica, Pai, em tuas mãos. Toma ela ali, Pai, em tuas mãos. Vai tocando na vida dela. Se tem algo, ó Pai, que não é de ti, Pai, doença da alma, doença do corpo, do coração, da mente, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, sai todo mal, em nome de Jesus. Eu apresento o irmão Werles, a irmã Andresa, meu Pai que está ali. Pai amado, visita onde eles estiverem, Pai. Que a tua mão santa e poderosa toque na vida daquele casal, dando a saúde, dando paz, alegria e vitória àquela família, àquele casal, em nome de Jesus. Visita também a irmã Pera, que está com aquela senhora, ali, ó Pai, internada, entubada, Senhor. Visita ela. Cura aquela pessoa, para que ela possa saber que o Senhor tem poder para curar pessoas enfermas. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Agora nos conduz em tua paz, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, leve paz em nome de Jesus para a tua glória. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com a igreja dele. E sempre os irmãos dizem amém. E a paz do Senhor para você. E até amanhã, às 19h30. Vai em paz.